Bom, pessoal, a gente tinha falado, né, há um tempo atrás sobre PA, né, progressão aritmética, e aí a estrutura da sequência, que é uma progressão aritmética, ela é formada por, por elementos que estão sendo adicionados de alguma constante ou retirada, né? Está somando ou subtraindo a razão, que é o que a gente chama de razão, né? Diferentemente da PA, a PG agora traz uma outra estrutura, né? A, a razão dela, né? O que faz a sequência, o termo agora está multiplicando ou dividindo, tá? A gente fala dividindo, mas na verdade a gente pode considerar como sendo a multiplicação por um sobre 2, tá? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por um sobre 2. Do mesmo jeito que lá na PA, a subtração é uma soma com número negativo. Tá? Então, o termo da PG, a gente costuma dizer que ele está sendo multiplicado, certo? A sequência, né? Ela vem sendo multiplicada por uma constante. E aí, né, foi o que eu falei, né? A multiplicação, o termo, né, se faz através da multiplicação de uma constante e tem que ser sempre a mesma razão, né? Do mesmo jeito como era lá na PA. A razão não pode variar de um termo para outro, certo? Então, a gente tem como é que a gente chega no próximo termo, né? Um termo qualquer, ele é o termo que está antes dele, vezes a razão. Tranquilo? Tipo, se a razão, ele começa com 5. 5 é o primeiro termo. A razão, que aqui é Q agora, vale 2. Quem é que vai ser o próximo termo? Vai ser 5 vezes 2. Quem é que vai ser o próximo termo? O 10 vezes 2, certo? É o termo anterior vezes a razão. É assim que a gente encontra um termo. E como é que a gente faz para encontrar a razão de uma PG? Lá na, lá na PA, como era a soma, né? A razão era somando, o que é que a gente fazia? O inverso. Pegava um elemento e subtraía pelo que estava antes dele. Já na PG, se a gente pegar esse mesmo exemplo aí, ó, como é que a gente faz para descobrir a razão? A gente divide pelo termo anterior. Escolhe um elemento e divide pelo termo anterior. 20 dividido por 10 dá 2. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a razão é 2, tá? Sempre assim. Aqui, agora na PG, nós vamos dividir um termo pelo termo anterior. Então, tá aí a notação. O AN dividido por AN menos 1, né? O termo anterior dele. E aí nós temos as classificações da PG. Lá na PA era tranquilo porque era crescente, decrescente, né? Aqui a gente tem mais classificações. A gente tem a PG constante, né? Cada termo é igual ao anterior. Então, a PG constante. Nós temos a PG crescente, né? Que é quando a nossa razão é maior do que um, que vai fazer sempre essa sequência aumentar. A gente tem a decrescente. Como é que faz a decrescente? A decrescente, a razão está entre 0 e 1. Tá? Entre 0 e 1, por quê? Entre 0 e 1 são as frações, né, os números decimais, e aí vai fazer com que essa PG vá diminuindo, né? 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, e aí vai fazer a PG diminuir. As alternantes, cada termo tem sinal contrário ao do termo anterior. Isso é quando minha razão é negativa, tá? Porque toda vez que eu pego, se começa com a 5 e a razão é -3, vai ficar 5 vezes -3, -15. -15 vezes -3, 45. Então percebe, ó, que o sinal
vai alternando, positivo, negativo, negativo, ou começando com negativo, né? Mas o alternante é quando a razão ela é negativa, e aí vai fazer com que esses termos eles fiquem se alternando. E temos, né, as estacionárias, que é quando eu tenho meu primeiro elemento, porém o restante é tudo zero. Significa o quê? Que a razão é zero, né? Eu tenho o primeiro termo, só que como a razão é zero, 7 vezes zero, zero. Zero vezes zero, 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 zero. E assim vai. Então nós temos aí alguns tipos de PG. Aqui a razão é um, né? Diferentemente da PA, a gente tem aí uma. Aqui eram três, crescente, decrescente e a constante. Aqui a gente ganha alternante e a estacionária. E aí nós temos as notações especiais, que é a razão, as principais, que é a razão de três termos e a razão de cinco termos. Mas isso aqui é tranquilo, tá? É, isso aqui você não precisa decorar, não. As ímpares, elas são bem tranquilas. Vocês pegam aqui, ó. Você tem três termos que estão em PG. Então, o primeiro termo é X. Como é que faz? Como é que você faz para ir para frente? Multiplica pela razão, né? Para poder chegar no outro termo. Como é que você faz para ir para trás? Divide pela razão. Para frente você vai multiplicando, para trás você vai dividindo. E aí você tem a tua PG de três termos. Se for de cinco termos, multiplica pela razão. Xq vezes q, xq ao quadrado. Xq, x sobre q, dividido por q, é x sobre q ao quadrado. Então não precisa. Isso aqui não é o que vocês têm que memorizar. Você escolhe o elemento central, para frente vai multiplicando pela razão, para trás vai dividindo pela razão. E aí a gente tem as pares, só que para ficar bonitinho assim, nas pares, ele considera como razão q ao quadrado. Tá? A razão aqui é q quadrado, não é q. Só para ficar uma estrutura mais organizada, né? Porque se fosse com q, não ficaria tão legal, do jeito como está escrito aqui. Tá? Então, fixa mais nas ímpares. Quando a gente vai usar essas notações especiais, a gente foca mais na ímpar, porque ela traz a razão de forma mais simples, né? A razão pela razão mesmo. Já na par, para ficar essa estrutura, teria que ser Q ao quadrado. Então, normalmente, a gente utiliza as ímpares. Antes de eu falar do termo geral, deixa eu manter aqui. Fazer o seguinte aqui. Deixa eu abrir aqui, só para a gente ver essas aplicações. Ou a gente fala logo das propriedades. Deixa eu ver aqui. Vamos logo até as propriedades. Vamos até as propriedades. Fica melhor. Então, termo geral da PG, né? Para descobrir qualquer termo, como é que a gente faz isso? Você está em um certo lugar da PG, digamos que você está no A1, você quer chegar lá no A6. 2, 3, 4, 5. Você quer chegar lá no A6. Como é que você vai fazer para chegar no A6? Quantas vezes você vai ter que aplicar a sua razão? Então, vê, ó. Uma, duas,
3, 4, 5. Vai aplicar a razão aí 5 vezes, tá? Então, você está partindo do seu A1, a gente vai chegar no A6. Então, A6 é o resultado final. A gente está partindo do A1 e para chegar lá no A6, a gente teve que aplicar essa razão 5 vezes, ó. Razão, vezes razão, vezes razão, vezes razão. Para facilitar, isso aqui é a razão, a quinta, certo? E aqui está a estrutura. O AN, né, termo qualquer, vai ser o A1 que multiplica a quantidade, a razão elevado a n menos 1, tá? Porque pode ver, para descobrir o A6, eu multipliquei o A1 pela razão elevada a 5, tá? Eu tirei 1, ok? Porque a quantidade de saltos, digamos assim, né, a quantidade de vezes que você usa a razão, é uma vez a menos do que a quantidade visível aqui, né? Do A1 para o A6, não são 6, são 5 saltos, que a gente já está partindo de algum lugar. E a gente pode generalizar isso um pouco mais, porque não é obrigatório a gente ter que sair do A1. A gente pode partir de qualquer outro termo que a gente tenha. E dado dois termos da PG, nós conseguimos descobrir a razão. Só precisa de dois termos. Ó. Então, não é obrigado a sair do A1. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Vamos colocar lá. Digamos que a gente tenha saído aqui do A3 e queira chegar lá no A6. Então, ó, A6 é o lugar final que eu estou chegando. A3 é o ponto de partida. E quantas vezes eu tenho que usar a razão para chegar no A6? Já que eu estou saindo do A3. Ó. Uma, duas, três. Ou seja, por isso que é 3, ó. Que foi o 6 menos o 3, ó. O 6 daqui menos o 3 daqui, ó. Ó lá, certo? Então, você pode utilizar a fórmula do termo geral para quaisquer dois termos. Você não é obrigatório você ter que sair do A1, não. Tá? E essa generalização aí, essa pequena generalização, ela é muito importante. E muita gente se prende à fórmula dessa que tem o A1 e acaba não percebendo que você pode partir de qualquer lugar. E aí muitas vezes acaba perdendo a questão. Então, foca nisso aí que é bem importante. E aí vamos de algumas propriedades da APG, né? Tem umas propriedades aqui que praticamente são repetidas, tá? E elas são semelhantes às da PA, só que com a estrutura da operação diferente. Lá, soma, aqui multiplicação, mas a gente tem uma certa estrutura bem parecida, né? Então, vê, acompanha. Na PG, propriedade 1. O quadrado de cada termo a partir do segundo é o produto entre o antecedente e o consequente. Como assim? Se eu pego qualquer termo, deixa eu escrever aquela PG aqui de novo. Qualquer termo que não seja o primeiro, vou pegar o 3 aqui. Esse 3 ao quadrado tem que ser igual ao produto dos vizinhos dele. Ó. Quem são os vizinhos dele? O 9 e o 1. E aí, de fato, né? Ó, 9 igual a 9. Tá? Então, cada termo multiplicado por ele mesmo, né? Que é a mesma coisa que dá ao quadrado. Cada termo multiplicado por ele mesmo tem que ser igual ao produto dos vizinhos. Lá na PA a gente tinha a média aritmética, né? Cada termo era a média aritmética dos vizinhos. Aqui o termo ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Propriedade 2. Se em algum momento aí uma propriedade não ficar muito clara, alguma coisa que eu estou falando não estiver muito clara, aí avisa, tá? Para a gente estabelecer essas informações bem direitinho e não gerar dúvida aí para vocês.
Então, ó, propriedade 2. Em toda PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. E aí, bem parecido, só que lá na PA, na PG, na PA era a soma e aqui um produto. Então, ó, repara, 2 vezes 1024, 2048. 2 vezes 4 vezes 512, 1048. 8 vezes 256, 2048. E assim vai, ó, até a PG se fechar. Se por acaso for uma quantidade ímpar, o termo central é ele vezes ele, certo? Não tem problema nenhum. Mas o produto dos termos equidistantes, eles são iguais. Propriedade 3. Essa propriedade 3, ela é basicamente a propriedade 1, tá? Vê só. A propriedade 1 era o quê? Qualquer elemento ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Então, vê, ó. Isso aqui, em vez de eu colocar raiz quadrada, eu posso escrever assim, ó. O 3 ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos. Só que esse quadrado que está lá na propriedade 1, aqui ele só passou como raiz, certo? Mas é uma propriedade desnecessária, porque é a mesma coisa do outro. Só que ele só fez passar o quadrado como raiz quadrada, certo? Mas algo que vocês podem estar encontrando aí pelo nome, né? Média geométrica, ó. Caso esse nome aqui vocês desconheçam, significa o quê? Se a média geométrica entre dois termos é raiz quadrada. Se fosse uma média geométrica, né, entre três termos, aí seria raiz cúbica, tá? Mas aqui são entre dois termos, então, raiz quadrada. Essa propriedade só vai um pouco além da outra, porque ela não restringe também só aos vizinhos, né? Mas ela pega os vizinhos dos vizinhos, né? Aqui também, ó, a raiz quadrada do 1 e do 5, os vizinhos do vizinho, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. Vocês não vão encontrar diferença entre essas propriedades, não. Elas praticamente dizem a mesma coisa. Essas duas, a 1 e a 3. E aí nós temos a propriedade 4 que diz o seguinte, né? Em toda PG, o produto de dois termos quaisquer será igual ao produto de dois outros termos, desde que a soma dos índices das ordens, né, que são os índices, dos dois primeiros seja igual à soma das ordens dos outros dois. Bom, resumindo, olha para cá. A2 vezes A3 é igual a 1 vezes A4. E aí, por que que isso é válido? Por conta dos índices, ó. 2 e 3. A soma dá 5. Olha do outro lado. 1 e 4. A soma dá 5. Então, não é que você vai somar 2 mais 3 e 1 mais 4. Isso aí são os índices dele, tá? Ele está falando do A2 vezes o A3. Ó, aqui, ó. A2 vezes o A3 dá menos 32. É igual ao A1 vezes o A4, que dá também menos 32. Certo? Então, se você tem dois caras de um lado, dois caras do outro se multiplicando, se essa soma desses índices for iguais, bateu. Esse produto aí tem que ser igual. Joia? Tranquilo até o momento? Alguma dúvida?
Beleza? Bom, então vamos pegar uns exemplos aqui práticos, só para a gente testar essas propriedades aí. Ó, se liga. A sequência 2x, y, 8 representa uma progressão geométrica. O produto x, y vale. E aí, pensando nessas propriedades que a gente falou, quanto é que tem que dar o produto x, y? Ó, a propriedade que a gente vai usar é a que fala. Opa, você fez a soma aí, né? A nossa propriedade aqui na PG, ela fala do produto. Então, ó, o produto dos termos equidistantes tem que ser iguais. Primeiro com o último, segundo com o penúltimo, terceiro com o antepenúltimo, tá? Então, se aqui dá 16, o produto de x e y tem que dar 16 também, certo? Ok? Foi a propriedadezinha aqui, ó. Propriedadezinha 2, tá vendo? O produto dos termos equidistantes tem que dar o mesmo valor. Então, 2 vezes 8 tem que ser a mesma coisa que x vezes y. Agora, para dar uma misturada, ó, PA e PG. As sequências, né, estão respectivamente PA e PG. A razão da PG é, esse aqui é uma PA e esse aqui é uma PG. Propriedade que a gente pode utilizar aqui na PA. Eu falei durante a aula aqui agora que na PA, cada termo ele é a média aritmética dos vizinhos. Então, esse 3 aqui, ó, ele é igual à média aritmética dos vizinhos. Esse 2 está dividindo, chega multiplicando. Beleza, cheguei nessa equaçãozinha aí, tá? Um termo é o produto dos vizinhos porque é uma PA. Aqui na PG, propriedade que usamos na questão anterior, né? Produto dos termos equidistantes tem que dar o produto do elemento que está no meio, né? Um termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos vizinhos, mais fácil. Então, raiz de 5 ao quadrado tem que ser igual ao produto dos vizinhos. Então, daqui eu tenho que x vezes y é igual a 5, né? Raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Show. Agora eu preciso de dois números que multiplicando seja 5 e somando seja 6. O que é que vocês me dizem aí? Dois números que multiplicando dê 5 e que somando dê 6. Quais números vocês colocariam?
E aí? Dois números que multiplicados dê 5 e somados dê 6. Não, não precisam ser iguais não, tá? Só precisa que dois números multiplicados dê 5. Certo, mas aí o produto não dá 5. Se for 2 e 3, o produto vai dar 6. Eu preciso que o produto, ó, pelo sistema que surgiu aqui, né? O produto dá 5. Vai logo no produto. Diz dois números aí que o produto dê 5. Dois números que multiplicados deu 5 aí. 1 e 5, né? 1 e 5. O produto dá 5, joia. A soma dá 6, ok. Então os números. Agora, será que eu coloquei na ordem certa? Ele disse, ó, que a PA é crescente, ou seja, o X ele é menor do que o Y, né? Ó? Porque ele vem primeiro, o Y é o terceiro termo. Se é crescente, o Y tem que ser maior. Então, joia. Coloquei certinho. Porque se colocasse errado, nem assim uma PA crescente. Se eu colocasse Y igual a 1 e X igual a 5. E assim uma PA decrescente. Então, ok, já coloquei certinho. Um para o X e 5 para o Y. Aí ele pergunta para a gente razão da PG. Quem é minha PG agora? O Y é 5, o termo central é raiz de 5 e o último é 1. Como é que a gente calcula a razão da PG? Preciso fazer o que aqui para calcular a razão? Se a PA, a PG vai avançando multiplicando, se eu quero descobrir a razão, eu volto. Um número que dividido pelo anterior, né? Então, ó, é 1 sobre raiz de 5. Essa é a razão. Só que a gente tem que racionalizar, multiplica por raiz de 5, é raiz de 5 dividido por 5. Isso porque eu fiz aqui, né? Se quisesse fazer aqui, ó, já dava direto. Raiz de 5 dividido por 5, ok? Então a letrinha aí, ó, A. Raiz de 5 dividido por 5 é a razão. Então percebe que tem um joguinho de cintura aí, um, um mexido com as propriedades que tem que estar esperto. Se estiver copiando, quiser ver alguma coisa aí, avisa que eu volto lá. Bom, ele diz o seguinte nessa, ó.
seja B1, B2, B3, B4, uma PG de razão 1/3 e S é B1 mais B2 mais B3 mais B4 é igual a 20. Então, B4 é igual a... Bom, pessoal, o que é que a gente pode estar fazendo aqui, né? Eu tenho a soma de quatro termos desconhecidos, mas eu posso fazer esses carinhas aí estarem todos escritos com B1. Por exemplo, como é que eu posso escrever esse B2? Quem é B2? Pela fórmula lá do termo geral. B2 é o quê? É o B1 vezes a razão, né? Ó, 2 menos um. Então, B2 é igual a B1 vezes a razão elevado a um, que a gente não precisa colocar, né? Então, B2 é igual a 1/3 de B1, já que a razão é 1/3. Beleza? Como é que eu faço para ir para o B3 agora? Vamos ver, eu vou reescrever na minha PG aqui, ó. É B1, o outro é 1/3 de B1. Quem vai ser o outro? Eu multiplico por 1/3 de novo, certo? 1/3 de B1 vezes 1/3 vai dar igual a 1/9 de B1. E o B4? Multiplica por 1/3 de novo, dá 1/27 avos. Olha só que lindo agora. Toda a minha PG está em função de B1. Então agora fica tranquilo para a gente calcular. Por quê? Você tem uma expressão toda baseada, eita, PB4, em uma incógnita só. Então você consegue descobrir quem é B1 aí. Porque é uma equação do primeiro grau só com uma incógnita. Certo? Dá um minutinho aí para vocês tentarem aí. Descobre esse B1 aí, faz essa continha para nós. O que é que vocês me dizem aí? E é 3. Conseguiu fazer a conta toda? Ah, tem que tirar o MMC aí, né? Olha essa continha aí. Tem que tirar o MMC. Dá uma olhadinha aí. Tenta tirar o MMC para ver.
E aí, nada? Bora lá então, né? Quem vai ser o MMC aqui? Entre 1, 3, 9 e 27. Lá no cantinho, ó, faz MMC por 3 por 3 e por 3. É o próprio 27. E 27 é múltiplo deles todos. Então, MMC aí 27. Vai que deu uma travada aqui no slide. Espero que ele não feche. É, apagou mesmo a questão aqui. Escrever de novo aqui rapidinho. Tínhamos chegado, né? E a PG agora foi escrita nessa forma aqui. Essa é a PG. Agora trocando todo mundo lá na equação. PG aqui de novo. A MMC 27, como a gente viu, né? Então vamos lá. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? MMC. Soma de frações com denominadores diferentes. 27 dividido por 1, 27. 27 vezes B1, 27. 27 dividido por 3 dá 9. Então, 9B1. 27 dividido por 9 dá 3. 27 por 27 dá 1. Então, agora, esse 27 que está dividindo, vai passar para lá multiplicando, né? Então, 20 vezes 27. E aqui nós temos 30, 40B1, né? Quando a gente fizer essa soma aí, 40B1. 40B1 é igual a 2 vezes 27 dá 54. Isso. 54, bota um zerinho ali, porque é 20, né? 540 dividido por 40, temos que B1 é 27/2. Simplificando aí por 2, né? 27/2.
Bom, ele quer saber quanto é que vale B4, né? B4 é aqui, ó. B1 dividido por 27. Só que B1 é 27 sobre 2. Vai ficar 27 sobre 2 dividido por 27, tá? Esse carinha aqui é o B1, porque o B4 ele é igual a B1 sobre 27. Então, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Opa, 27 vai embora com 27, 1 sobre 2. Tá? Então tem que estar afiado também aí na matemática básica, hein? E daqui para frente os cálculos já já exigem um pouco mais de nós. Então tem que estar esperto aí. E aí, compreenderam a resolução? Tudo certo? Deixa eu ver aqui, essa foi a... Vou falar um pouco aqui de interpolação de termos. Bom, do mesmo jeito que era lá na PA, a gente também tem interpolação de termos aqui na PG. O que é que vai consistir aqui para a gente interpolar os termos na PG? Bom, para a gente fazer isso, a gente só precisa descobrir a razão, tá? Porque se eu vou interpolar elementos entre dois caras, eu já sei o começo e já sei o final. Eu só preciso descobrir a minha razão, que é para ir preenchendo termo a termo toda a minha PG. Tá? Então, o grande desafio aqui é encontrar a razão. E como é que eu encontro a razão sabendo dois termos? Simples. Termo geral. Então, ó, a gente tem uma PG aqui, ó. O exemplo, né? Insira três meios geométricos entre 3 e 48. Beleza, então tá aqui, ó. O 3 é o primeiro, 48 é o último. Ele quer três elementos aqui no meio. Então, olhando para essa PG, de modo geral, você tem o A1 e você tem o A5. Então, o A1, o A5 e você tem aqui 5 elementos no total nessa PG. Então, ó, o A5 é igual ao A1 e esse 4 aqui veio de onde? 5 menos 1, né? E no subtrair aqui os índices, ok? Então agora é só trocar os valores, ó. O A5 é 48, o A1 é 3 e que é a quarta é o que a gente vai descobrir, né? Esse 3 aí está multiplicando, vai passar dividindo. Então 48 dividido por 3, 16. E aí temos mais ou menos, né? Porque é uma raiz de índice par, mais ou menos aí a raiz quarta de 16. Quanto é a raiz quarta de 16? Manda aí para mim. A quarta raiz de 16. Tem que ser um número que vezes ele mesmo, dê 16. Que número é esse, pessoal? Boa, é o 2, tá? Então, mais ou menos 2. E aí, por que mais ou menos 2? Vamos ver se não se encaixa. Ó, se for 2, certo? Se a razão for 2, a gente tá no 3, né? 3 é o primeiro termo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2,
48. Olha aí, a APG bonitinha, tranquila. Tá? E se a razão for menos 2? Vai ser a mesma coisa, só que o sinal vai alternando, né? Tá? Vai ficar uma PG alternante. Então, ó, 3 menos 6, 12, menos 24 e 48. Certo? Vamos fazer um teste aí. Pegaram a ideia? Posso botar um exemplo aqui para vocês tentarem? Vai usar a forma do termo geral. Você sabe o primeiro, você sabe o último, aí vai usar a forma do termo geral. Tá? Vou pegar um exemplo aqui para vocês tentarem. Tentem fazer a letra A, beleza? Letra A por enquanto. Tenta fazer ela aí. 2 minutinhos aí. Usa a forma do termo geral, né? Já que a gente vai ter o A1, né? Usa essa do A1, não precisa ser aquela outra mais geral. Mas essa um aí já dá para resolver. É, se conseguir escrever a PG, manda aí para mim.
E aí, nada? Como é que tá? Travado? O que deu errado aí? Se ficar uma raiz de índice par assim, né? Você pode ter dois tipos de PG. E vai ficar, né? Ou não, acho que vai ficar a raiz quinta, né? São seis termos. Aí a razão vai ficar, vai ser o A6 igual a A1, vai ficar a raiz quinta. Como é uma raiz de índice ímpar, não vai precisar do mais ou menos, não. Então, vamos lá, vamos fazer. E Cledson, consegui esse Cledson? Então vamos lá. Vamos lá, já você tem aqui, né? Primeiro termo, aí quer que você bota quatro termos aqui no meio. E você tem o último. Esse cara aqui, o primeiro, teu A1, esse aqui é teu último. No caso aqui ele é sexto, né? Sexto termo. Então, A6. Quantos termos você tem aqui, né? Três termos. Então, vê, ó. Usando o termo geral, A6 é igual a 1 vezes quem é que fica aqui no expoente, ó? 6 menos um. É a subtração dos índices, ó. O A6 é 192. O A1 é 6. Joia. Esse 6 que está multiplicando tem que passar dividindo. No caso aqui, né, quanto é que dá? É 192 dividido por 6. 32. Então, eu vou ter a quinta raiz de 32. Quem é o cara? Que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá 32. Que número é esse? Nada. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Já passou no terceiro. Tem que ser menos de 4. E o 4 passa. 2 de novo, né? Então, minha razão aqui, ó, é 2. E aí, vê como fica tranquilo, né? 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 2, 96. 96 vezes 2, 192. Então, essa daí era a PG pedida, certo? Vamos fazer essa letra B. Já que vocês tiveram dificuldade, vamos fazer mais um aqui. Pagar essas continhas aqui, do lado. Ah, não, travou de novo. Acho que vai fechar o slide de novo. Vai apagar a resposta que eu fiz, quer ver? Aí, apagou não, menos mal.
Depois de muita aula no dia, o bichinho fica cansado. Começa a fechar. Tinha fechado hoje ainda, mas essa já é a 10ª aula do dia. Vamos aqui para a letra B. Insira 5 meios geométricos entre 5 e 40. Então vamos lá, ó. Nosso primeiro cara é 5. Eu vou colocar 5 termos aqui no meio e fecho com o 40. Então, novamente, né? Eu tenho quem? O A1, que é o 5. Aquele 40 ali é o A quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 40 é o A7. Então, toda vez que a gente tiver interpolação de termos, a gente vai ter o primeiro e o último. Você só precisa contar para ver quanto é esse último aí. Que é os do meio mais as pontas, né? É sempre a quantidade que ele está dizendo, ó. 5. O meu último é o sétimo. Porque já tem o primeiro, né? 4. Nessa letra A foi 4. O A último, no caso, era o A6. Só colocar mais dois, porque conta do primeiro e o último. Então, beleza. Tem um A1 e tem um A7. Como é que fica, ó? A7 é igual a 1 vezes 7 menos 1. Botei 6 ali. 7 menos 1. Então, quem é que vai ser aqui como é que fica, né? Quem é que vai ser o A7? É o 40. O A1 é 5, que é elevado a 6. Certo? Então, agora, o 5 vem dividir, né? Então, 40 dividido por 5 é 8. Então, quem é a sexta raiz de 8? Esse aqui não dá exato, tá? O 8 ele é 2 ao cubo. Aí dá para a gente simplificar aqui, ó. O 6 com 3 fica a raiz quadrada de 2. Olha? Então agora a gente pode, né? Já que a gente tem a razão, a gente pode montar a PG. Quem é que vai ser a PG? 5. Aí eu multiplico por raiz de 2. Então é 5 raiz de 2. Aí eu multiplico por raiz de 2 de novo. Quanto é 5 raiz de 2 vezes raiz de 2? Dá quanto? Isso aqui, pessoal. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Quanto é que vocês acham que dá isso aí? Boa. E quanto é a raiz de 4? Então vai dar quanto? Isso aí, dá 10, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 5 vezes 2, 10. Beleza? Agora, tá dando para enxergar ou diminuir para caber aqui? Mas se tiver pequenininho aí, vocês avisam. Aí multiplica por raiz de 2 de novo. Então, 10 raiz de 2. Aí multiplica por raiz de 2 de novo. Só que agora é 10 raiz de 2
vezes raiz de 2. Dá quanto? Perfeito. Aí agora o próximo, 20 vezes raiz de 2. Vou colocar aqui embaixo, porque senão vai ficar pequeno demais. Já tem quantos? Um, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o próximo vai dar justamente 20 raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 40. Então, bateu aí certinho, né? A quantidade de termos. Então, interpolação de termo, tanto na PA como na PG, é descobrir a razão. Depois que descobriu a razão, acabou-se. Porque você vai lá e você monta a sua progressão, seja PA ou seja PG. Só que lá na PA tem a formulazinha do termo geral, aqui a gente tem a formulazinha do termo geral daqui da PG, mas a estrutura é a mesma, certo? Então, eu vou deixar salvo, junto com o slide de PG, eu vou colocar essas questõezinhas que a gente fez, tá? Agora, quando eu vou colocar as questões para vocês na lista, não deu para a gente chegar em soma de PG, a gente vai precisar de mais uma aulinha aí, e eu vou colocar as questões que são mais elaboradas acerca do termo geral, tá? Para vocês tentarem aplicar isso aí, só que numa questão mais contextualizada. Tipo essas daqui, ó. Cadê? Por exemplo, deixa eu... tipo essa. Uma pequena, tipo essa aqui. E aí vocês podem perceber que nem toda questão vocês têm que usar fórmula, tá? Tem muita questão que não precisa de fórmula, não. Você escreve os termos individualmente, monta a PG bonitinho, o APA, vocês conseguem resolver muitas vezes sem a fórmula. Olha essa questão. Ao escalar uma trilha de montanha, o alpinista percorre 250 metros na primeira hora, 128 na segunda, 64 na terceira e assim sucessivamente. Determine o tempo de horas necessário para completar um percurso de 480 metros. E aí vai muito da interpretação, tá? Veja, ele quer completar um percurso de 480 metros. Então, 480 metros aqui no meu caso é o total. Então, A1 mais A2 mais A3. Eu não sei quantos termos eu vou precisar, mas eu sei que no final a soma desses caras tem que dar 480, que é o tamanho do percurso. Então, aqui nesse caso mesmo, a gente não vai usar nem fórmula, certo? Vamos ver quantos metros ele já percorreu. 256, 128, 64. Temos aqui quanto por enquanto? 10, 18, 6 e 6, 12, e 2, 14, 3, 4. Já temos aqui 448, estamos bem perto. Na próxima hora, ele vai percorrer quanto, pessoal? Foi 256, 128, 64. E aí falou, e assim sucessivamente, ou seja, permanece no mesmo ritmo de queda. Quanto é que vai ser esse próximo termo aqui? Aí é onde entra a PG. Isso é uma PG. Então, se você identifica que isso é uma PG, você identificou um padrão, você consegue identificar o próximo termo. O que vem acontecendo aqui? Isso, 32, né? Vem caindo pela metade. Então, ó, aqui vai ser 32. Vamos colocar aqui mais 32. Opa, 480. Então, ele só vai precisar aqui, ó, de 4 horas. Porque foram 4.
itens, né? 256 na primeira, 128 na segunda, 64 na terceira e 32 na quarta. Então, a questão de PG, você só precisava identificar a razão ali para descobrir o próximo termo. E aí vai da interpretação, né? Sabendo que a gente precisa completar 480. Tá? Então, a lista que eu vou botar para vocês são uma lista aí carregada, massa, para vocês terem dúvida mesmo. Tá? E aí vocês sabem, procura lá no Zap qualquer coisa e a gente tira as dúvidas. E aí, na próxima aula da gente, eu quero fechar PG e aí resolver várias questões com vocês também. Tá? Caso a procura seja baixa, eu resolvo durante a aula para deixar vocês aí afiados em PA e PG, porque é questão séria no SSA2. Então, tem que estar afiado aí para a gente não perder essas questões. Danley, o que eu posso fazer para você é que não ficar no gravado as outras. Só eles gravam esporadicamente. Posso te indicar umas videoaulas dos professores que eu gosto. Aí você dá uma sacada, tenta resolver as questões. Se não conseguir, você manda mensagem para mim, que aí eu vou te explicando ao longo das questões. Entendeu? Ó, essa questão aqui é isso, por conta disso.